Gênesis. Parte 11. No vídeo anterior, vimos como a serpente seduziu Eva, e em seguida, Adão pecou conscientemente, rompendo a confiança em Deus. A queda se deu em estágios: ver, desejar, tomar e compartilhar o pecado. As consequências foram imediatas: vergonha, medo e fuga da presença do Senhor, mas também deixou a promessa de restauração. Inscreva-se no canal, ative as notificações e compartilhe este vídeo com outras pessoas. Juntos, podemos levar a palavra de Deus ainda mais longe. É justamente nessa brecha de esperança que o vídeo de hoje começa. Em Gênesis 3 verso 15, Deus anuncia a inimizade entre a serpente e a mulher, entre suas descendências, e promete um descendente que esmagará a cabeça da serpente. A queda. O pecado original. Gênesis 3 verso 15. E porém inimizade entre ti e a mulher e entre a tua semente e a sua semente, esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. A inimizade, eiba, ódio é aqui aludida entre a mulher e a serpente não se limita às cobras, tem a ver com o inimigo de nossa alma, Satanás, daí a expressão entre a tua semente e a da serpente e a sua semente, a da mulher. A linguagem parece ambígua, mas ainda assim contém a promessa de um descendente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente. O termo semente, zera, é extremamente importante. Pode ser traduzido como descendente ou prole. A palavra pode ser tomada no sentido de um indivíduo, Gênesis 13 verso 15, ou de um grupo de pessoas. Isso significa, entre outras coisas, que Eva viveria ao menos por algum tempo e que teria filhos. Contudo, a semente da mulher a que Deus se refere especificamente aqui é o prometido e vindouro Messias e que seria gerado pelo Espírito Santo em uma virgem, Oséias 7 verso 14 e Lucas 1 do verso 28 ao 35. Nesse versículo vemos que haveria luta entre duas descendências, a do Messias e a da serpente. Em João 8 do verso 37 ao 47, Jesus também faz menção à discórdia entre os filhos do diabo e os filhos de Abraão, o pai da fé, a quem fora prometido um descendente em quem seriam benditas todas as famílias da terra. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Gênesis 12 verso 3. Gênesis 3 verso 15, é chamado por alguns teólogos de proto-evangelho, porque neste texto, mesmo de forma indireta, Deus promete o vindouro Salvador, o nosso Senhor Jesus Cristo, que destituiria Satanás de seu poder e desfaria sua má obra, assim como um homem ao esmagar a cabeça de uma serpente debaixo de seus pés. O Senhor estava mostrando misericórdia mesmo quando ele julgava. O Senhor, porém, lhe disse: assim, qualquer que matar a Caim será vingado 7 vezes. E pôs o Senhor um sinal em Caim para que o não ferisse de morte quem quer que o encontrasse. Gênesis 4 verso 15. Contudo, em sua tentativa de não se ver esmagada pelos pés do prometido descendente da mulher, a serpente ia ferir o calcanhar deste. Seria um ferimento grave, mas algo secundário se comparado ao ferimento que a serpente sofreria na cabeça, que simboliza a derrota total de Satanás e de sua descendência pelo Messias. Ao ser crucificado e morrer, Jesus foi ferido em seu calcanhar, em sua humanidade. Ele sofreu uma terrível, mas temporária injúria. Chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe será expulso. João 12 verso 31. Contudo, foi fiel ao Pai até o fim, ressuscitou em glória e derrotou nosso inimigo. Desde então, Satanás foi oficialmente derrotado por aquele que é o primogênito da nova criação, um prenúncio da vitória que todos os cristãos terão. E o Deus da paz, em breve, esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. A graça de nosso Senhor Jesus seja convosco. Romanos 16 verso 20. 3 verso 16. Multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição, com dor terás filhos. Essas palavras significam que a mulher sentiria muitas dores na gestação e no parto. A terra, porém, estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Gênesis 1 verso 2. Alegrar-me-ei e exultarei em ti, ao teu nome, ó Altíssimo, eu cantarei louvores. Salmos 9 verso 2. Assim, o prazer da mulher em conceber e dar à luz um filho seria um pouco ofuscado pela dor.
Já a palavra traduzida como desejo, texuga, em o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará, também implica o intento de usurpar ou controlar, como em Gênesis 4 verso 7. Nós podemos parafrasear as últimas duas linhas deste versículo assim: você agora terá a tendência de dominar o seu marido, e ele possuirá a inclinação de agir como um tirano com você. A batalha dos sexos havia começado. Cada um lutaria pelo controle, e nenhum dos dois seria plenamente capaz de cuidar de forma altruísta do interesse do outro. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Filipenses 2 verso 3 e 4. O antídoto para isto está na restauração do amor e do respeito mútuo, bem como da dignidade do homem e da mulher, por intermédio de Jesus Cristo. Efésios 5 do verso 21 ao 33. 3 do verso 17 ao 19. Adão teve a sua parcela de culpa, mesmo que ele a tenha negado, verso 12. Maldita é a terra por causa de ti. Apesar da maldição não ter recaído diretamente sobre o homem, e sim sobre a terra, esta causaria muitos problemas a ele, produzindo espinhos e cardos. Agora, a vida do homem seria marcada pelo trabalho pesado. Ele comeria o pão com o esforço próprio, representado pelo suor do rosto. E, após tanta labuta, canseira e enfado, viria a velhice e a morte. O fato de Deus fazer referência apenas aqui a espinhos e cardos significa que, antes da queda, a terra não estava coberta por plantas tóxicas, e o trabalho era algo mais prazeroso. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Gênesis 2 verso 15. Quanto à sentença por quanto és pó e em pó te tornarás, a morte agora faria parte da realidade do ser humano. Só com o advento de Cristo, seria dada ao homem a possibilidade de vida eterna. Romanos 5 do verso 12 ao 14. A advertência de Deus tinha sido clara. Ele estabeleceu que, se Adão e Eva desobedecessem a ele, certamente morreriam. Gênesis 2 verso 17. Após a queda, eles teriam de preocupar-se com o processo de envelhecimento e de deterioração física e moral. Gênesis 5 verso 5. Apesar de alguns estudiosos terem concluído que as palavras dessa seção funcionaram como uma aliança de Deus com Adão, não é citado o termo hebraico para aliança, beri, e o conteúdo apresentado aparenta não ter o mesmo peso das outras alianças divinas com os homens. 3 verso 20. O nome Eva, Alvá, está relacionado com o significado do verbo viver. Assim, Eva é a mãe de todos os viventes, de toda a humanidade, assim como Adão é o pai. Esta era a segunda designação de Adão para ela. A primeira foi Isha, termo traduzido como varoa, arque ou mulher Yara, ou seja, a representante feminina da espécie humana, que dá sentido e complementa a masculinidade dele. Gênesis 2 verso 23. 3 verso 21. E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles e os vestiu. Esta é a primeira vez que é mencionada na Bíblia a matança de animais para o uso humano. O derramamento de sangue destes animais foi, de certa forma, precursor do sistema de sacrifício de inúmeros animais, conforme a lei revelada no Sinai a Moisés. E todos os sacrifícios que aparecem no Antigo Testamento já apontavam para o fato de que um dia haveria o maior sacrifício de todos, a morte vicária de Jesus, para o perdão de todos os nossos pecados e a nossa libertação do jugo de Satanás. 3 verso 22. Eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Pelo seu ato de rebeldia, o homem e a mulher agora dividiam algo com Deus, o conhecimento sobre o bem e o mal. Contudo, eles se fizeram culpados para com o Senhor por causa de sua desobediência. Assim, o conhecimento de Adão e Eva do bem e do mal não os fez sábios, mas tolos. O fruto da árvore da vida interrompia o envelhecimento e a morte. Comer desta árvore implicava viver para sempre. Mas Deus não podia permitir que eles vivessem para sempre em rebeldia e pecado. Por isso, vedou-lhes o acesso à árvore da vida. Contudo, um dia esta árvore será plantada de novo para a cura de todas as nações. Apocalipse 22 verso 2. 3 verso 23.
O homem tinha sido criado por Deus, sendo colocado dentro do jardim do Éden. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Gênesis 2 verso 15, com a tarefa de lavrá-lo e protegê-lo. Após pecar, o homem é mandado embora de lá e enviado a cultivar o solo do qual fora tirado. Não havia ainda nenhuma planta do campo na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra, e também não havia homem para lavrar o solo. Gênesis 2 verso 5. 3 verso 24. Esta é a primeira referência aos seres angelicais designados como querubins. Ao que tudo indica, a criação dos anjos, incluindo aqueles que se rebelaram contra Deus. Como se foram multiplicando os homens na terra, e lhes nasceram filhas. Vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que, entre todas, mais lhes agradaram. Então, disse o Senhor, o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Ora, naquele tempo havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhes deram filhos, estes foram valentes, varões de renome, na antiguidade. Gênesis 6 do verso 1 ao 4, precedeu a criação descrita nos capítulos 1 e 2 de Gênesis. Os querubins, de acordo com a descrição do profeta Isaías, Isaías 37 verso 16, são seres espirituais, como os anjos, que assistem na presença de Deus, podendo manifestar-se aos homens por ordem divina. Cavalgava um querubim e voou, e foi visto sobre as asas do vento. 2 Samuel 22 verso 11. Pôs os querubins no mais interior da casa, os querubins estavam de asas estendidas, de maneira que a asa de um tocava numa parede, e a asa do outro tocava na outra parede, e as suas asas no meio da casa tocavam uma na outra. 1 Reis 6 verso 27. Eles são uma espécie de guardiões sagrados, Ezequiel 28 verso 14. Adão e Eva foram proibidos por Deus de entrar no Éden. Para assegurar isto, o Senhor pôs 2 querubins ao oriente do jardim e uma espada flamejante ao redor. Não havia nenhuma forma de o homem e a mulher entrarem lá novamente sem a permissão de Deus. Mas o fato de a árvore da vida continuar ali, guardada por querubins e uma espada flamejante, suscita um fio de esperança. Uma vez que foi conservada, em vez de ser arrancada pelas raízes e destruída, um dia seus frutos poderiam ser comidos de novo? Sim. Apesar de Adão e Eva não serem mais bem-vindos ali, o Senhor deixou-lhes a esperança de que um dia o paraíso seria reconquistado por seu prometido descendente. Assim, um dia, por intermédio de Cristo, nós teremos acesso àquela árvore novamente. Apocalipse 22 verso 2. Obrigada por assistir até aqui, não percam os próximos vídeos. Graça e paz, irmãs e irmãos.